O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Querido povo de Deus, neste santuário no coração de Curitiba, de Nossa Senhora de Guadalupe, e santuário de Jesus das Santas Chagas, que vieram aqui para celebrar e sempre são muito bem-vindos. A você que nos acompanha pela TV, rádio e redes sociais. Hoje a liturgia é um eco de semana passada, é uma continuidade e é vocacional. Eu dizia que o segundo domingo do tempo comum começou com João, mas hoje nós retomamos a leitura dinâmica contínua do Evangelho de Marcos. Marcos, diferentemente de Lucas e Mateus, ele foca o início do Evangelho para a comunidade, naquilo que é importante, e o que é para ele, depois do batismo, mostrando que João Batista foi preso e Jesus começou a pregar. É impressionante perceber isso. É como que dizendo para nós: sejamos maduros o suficiente para seguir Jesus Cristo. É importante entender que é vocacional, sim, mas não uma vocação, e enfatizo, para ser padre, ser religiosa, mas para ser batizado. E a liturgia implica 3 passos, 3 atitudes hoje. Primeiro, escutar o chamado, aceitar o chamado. Segundo passo, tendo escutado, converter-se. Terceiro passo, tendo escutado, convertido, mudar a vida a partir do referencial da palavra de Deus. E é basicamente esses 3 pontos que pretendo trabalhar. Amado povo de Deus, você vai dizer, o Evangelho começa dizendo que Jesus foi para a Galileia. Marcos enfatiza, a missão de Jesus começa onde ninguém era bem visto, porque eram pobres, distante de Jerusalém, agricultores, não faziam todas as leis. É lá que nosso Senhor começa, e é lá que Ele começa a pregar o Evangelho, dizendo, atenção pelo que Ele diz: o tempo já se completou. Como assim? Como assim, senhor vigário? Você tem que entender que Ele está falando para um povo que viveu mais de 400 anos a monarquia, o povo de Israel, que esperava que de algum lugar, pelo amor de Deus,
saísse um descendente de Davi, porque a promessa era que uma reconquista do antigo império, do antigo reino de Davi, com toda a sua glória e pompa. Eles esperavam. Então Jesus, parafraseando-o, está dizendo: atenção, a espera de vocês aconteceu. O reino que vocês esperam ser instalado, já está instalado. Só que eles não esperavam, sou eu. Aí a coisa desandou. Mas ele está dizendo: Israel, vocês esperam tanto o filho de Davi, o descendente de Davi, podemos dizer as duas palavras. Vocês esperam tanto as promessas do Antigo Testamento se realizarem, pois agora chegou. O reino está entre vocês, o reino está próximo, o reino de Deus está aqui. Essa é o Evangelho. Nós usamos a palavra Evangelho para alguns livros. Eu repito o que esses dias eu enfatizava: mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas não é isso. O Evangelho não significava alguns livros do Novo Testamento, significava um edital de uma ótima notícia. O rei teve um filho, o rei foi coroado, a guerra terminou. Isso era o edital do Evangelho, a boa notícia. Jesus se torna hoje o arauto, o proclamador. Ele está abrindo e dizendo: o reino dos céus está próximo. Acreditam ou não? É essa a questão. Se vocês acreditarem, é preciso dar passos. Meus irmãos, a temática, ela remonta, parece-me que a igreja pensou 2 domingos para falar sobre a mesma coisa em ótica diferente. Nós somos cristãos, nós somos batizados, nós vivemos sob esse impulso de Jesus Cristo. Ora, o Senhor aqui das Santas Chagas, somos cristãos, e nós aceitamos que o reino dos céus está entre nós. Se acreditamos, então temos que aceitá-lo. Segundo passo, é preciso conversão. Terceiro passo, é preciso crer. Ué, mas é a mesma coisa? Não. Conversão de vida e ter fé naquilo que foi proclamado. Vamos ver devagar. É impressionante a primeira leitura. Paro agora e vou para a primeira leitura. A primeira leitura hoje é da profecia de Jonas. Uma profecia. Será que você entende que não é um fato histórico por si só? Como assim? Claro, aqui não queremos entrar em discussões, eu só dou uma pista. É uma profecia. E nesta profecia, todos nós falamos: nossa, Jonas, que cara impressionante. Que cara impressionante o quê? Da onde que Jonas foi impressionante? Deus mandou: vai lá, vai até Nínive e converta. O cara escapuliu, desceu, ao invés de subir para o oriente, desceu, foi para o porto de Jope e fugiu. Deus teve que pegar um peixe grande, não diz que é baleia, um peixe grande, engoliu Jonas e cuspiu depois de novo. A primeira leitura não quer exaltar Jonas, tudo bem, o vocacionado, mas impressionante, é uma nação que se converte, mais do que Jonas. Segundo o preceito, Nínive, uma cidade de pagãos. O texto nos mostra que era uma grande metrópole, uma das maiores. Precisava 3 dias para passar a pé. E o que se esperava? Que um povo estrangeiro, um povo que não conhece Deus, um povo que fala outra língua, que jamais eles se converteriam a uma mensagem de Deus, de necessidade de mudança de costumes, de mudança da moralidade, de mudança da ética. E de repente,
É impressionante. Eles estavam até apostando que Deus ia destruir, mas um povo pagão, quando foi anunciado a boa nova de Deus, a felicidade plena, a vida transformada, eles aceitam. Na verdade, hoje, a grande vocacionada é Nínive e não Jonas. É, na verdade, uma mensagem de que quando o Evangelho é anunciado, mesmo em terra estrangeira, a povos estranhos, com costumes estranhos, uma vida de pagão imoral, o povo acolhe, se veste de cinzas, de saco de estopa, coloca cinza na cabeça, faz o jejum, e em 40 dias é transformado. A palavra de Deus provoca isso. Ah, então agora você está entendendo por que o Papa escolheu hoje o dia da palavra. Agora você está entendendo porque o Salmo enaltece a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus é lançada, os reis, os costumes, para aquele que quer, aceita, converte e muda de vida. A cidade de Nínive, em 40 dias, o que o povo de Israel não fez em 40 anos. Opa, tem uma crítica aqui. Jonas está fazendo uma crítica. Uma cidade estrangeira, em 40 dias, fez o que um povo de Israel, que se achava os perfeitos, não fizeram em 40 anos. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum, vestiram-se de saco, desde o superior ao inferior, do rei aos seus súditos. Meus irmãos, será que nós não deveríamos ser essa Nínive? Bendita seja Nínive. Nosso Senhor também elogiou Nínive. Nós não deveríamos ser essa Nínive de termos as nossas vidas transformadas pela palavra de Deus? Ou estamos igual a antiga cepa, estéril, que 40 anos, quanto tempo, não mudamos a nossa conduta? Vendo Deus as obras de conversão, não foi palavrório. Jonas aqui está dando uma cacetada na cabeça dos israelitas. Esse livro foi escrito 450 anos antes de Cristo, quando estavam voltando da Babilônia. Disse exatamente isso, quando Deus viu as obras de conversão. Ora, Jesus não disse: o reino dos céus está próximo, convertei-vos. Obras de conversão. Então nós batizados, cadê nossas obras de conversão? A nível do mundo, a nível de igreja, mas na nossa vida pessoal. Onde está a nossa conversão? Ou nós estamos vivendo como verdadeiros pagãos, duros, insensíveis à palavra de Deus? Que autoridade tem a palavra de Deus na nossa vida? Tem, Padre, é palavra de Deus, naquilo que me convém, naquilo que me incomoda, naquilo que me questiona. Isso aí está ultrapassado, isso aí não tem valor, isso aí está mofado, tem cheiro de naftalina e de mofo. Cadê a nossa conversão? Vendo as obras de conversão, os ninivitas se afastaram do mau caminho. Terceiro ponto: se converteram, mudaram de caminho, mudaram a vida, mudaram os costumes. E eu te pergunto, quais são os costumes que Deus quer que eu e você mudemos? Como cristãos, como católicos, costumes que não nos convêm,
que não é para mim, não é para você, se não é para você, muito menos para mim como padre. Esse costume é normal, mas não é cristão. É difundido, mas não é aceito, porque eu sou cristão. Aqui é um divisor de águas. Deus compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado e não fez. Voltemos ao Evangelho. O reino dos céus está entre vocês. O Senhor está entre nós. Quantas vezes o Senhor esteja convosco? Ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ah, então você admite que está. Então cadê a segunda parte? Convertei-vos e tomai outro caminho. Agora Marcos faz essa grande chamada e mostra como isso aconteceu na vida de 4 pessoas. Primeiro, Jesus vai à beira do mar e vê 2 irmãos lançando a rede ao mar. É impressionante que diz, aqui cita quem é: 2 irmãos de sangue, Pedro e André. Marcos não quer ser histórico. Tem muita coisa que ele não revela. Se Pedro já conhecia Jesus, se André já conhecia Jesus, o que ele está mostrando aqui é que o Senhor olhou, andando. É impressionante que ele mostra o mestre sempre caminhando. Ele caminha, vai para o mar, ele passa a ver 2, passa a ver 2, nem olha para trás para ver se o fulano respondeu, vai caminhando e chama outro. Porque não é o discípulo que escolhe o mestre, é o mestre que escolhe o discípulo. Nós não escolhemos ser cristãos, nós somos chamados a ser cristãos. Os mestres, os discípulos iam e pagavam para ficar. Os mestres do tempo, os rabi, eram pagos para ensinar. Jesus não quer dinheiro, Jesus quer o sim, quer a vida. Não quer dar ensinamento, Ele quer dar um encontro existencial transformador, é diferente. Só que é impressionante, porque Jesus não tem tempo. Padre, o senhor ousa dizer que Jesus era ansioso? Jesus era ansioso, apressado, pelo menos no texto. Era um trator, vamos dizer assim. Porque lá, Deus deu 40 dias para o povo se converter, senão ia destruir. Aqui não deu 4 minutos. Ele chegou: segue-me e eu vos farei pescadores de homem. Eles deixaram, olha a palavra, você acha que é à toa? Imediatamente. O povo de Israel 40 anos, Nínive 40 dias, e o Senhor passa, eles não têm 1 minuto para pensar, largar as coisas e seguir o Senhor. E eu te pergunto, eu e você estamos nessa enrolação é igual casamento, né, meu filho? Já falei, depois de uns anos, para de enrolar a mulher, para de enrolar o marido. E se não é feliz com ela, meu filho, se dá o direito, deixa a pessoa ser livre, para ficar com desamor. Jesus não quer enrolação minha e sua não, meu filho. Você fica se enrolando aí. Olha Pedro e André, imediatamente largaram e saíram. Pá! O batizado é assim, tem pressa. Andou alguns quilômetros a mais. Diz aqui, pega o texto, você que está em casa, pega o aplicativo da Obra Evangelizar e veja, caminhando mais um pouco, Jesus andando. Viu Tiago e João, 2 irmãos consanguíneos, filhos de Zebedeu, estavam consertando as redes, e logo o chamou. E eles deixaram seu pai Zebedeu, os empregados, e partiram. Terceira parte, aceitaram o convite, conversão e mudança. Eles deixaram as redes, eles deixaram o que faziam, eles deixaram a segurança, eles pararam de ser pescadores de peixe, eles pararam de consertar a rede. Quais são as redes estragadas? Quais são os afazeres que não batem com o ser cristão, que o Senhor está dizendo, deixe, segue-me. E a gente fica lá com os trapos velhos, a gente fica lá
com as coisas rasgadas, tentando nos costurar, pano novo em pano velho, em roupa em retalho novo, que o Senhor disse que vai rasgar. Imediatamente saíram, porque o reino do céu chegou. E é exatamente isso que a segunda leitura vai nos dizer. Padre, eu não entendi a segunda leitura. Por favor, não vai dizer que Paulo está falando que é para todo mundo ficar solteiro. Não é isso. Ao contrário, ele está dizendo, o tempo urge. Ele está dizendo, não se apegue, o teu estado de casado também é passageiro. É isso que ele está dizendo. E é verdade. Não foi nosso Senhor no Evangelho de Lucas que disse que depois do reino dos céus ninguém não será marido e mulher, mas serão como irmãos? Então até o estado de casado é passageiro. E segundo argumento, as coisas deste mundo passam. Então se apresse imediatamente. Nós não temos 40 anos, nós não temos a vida toda. O Senhor está passando, está chamando. Aceitar o convite, converter e mudar. E nessa mudança, claro que não é num piscar de olhos, claro que não é isso imediatamente que acontece na nossa vida. É aí que entra a palavra de Deus. Ela é colocada no altar, depois é proclamada no ambão, a primeira mesa. É ela que tem que nos mostrar o caminho, como o povo de Nínive mudou e Deus viu obras de conversão. Pedro, André, João, Tiago escutaram a palavra ipsíssima verba Christi, do próprio Cristo, e mudaram. E nós temos a palavra e não mudamos. É preciso tomar uma decisão. É começo de ano. Que a palavra do Senhor provoque em nós a conversão e mudança dos maus caminhos. Amém.